Na semana passada a gente falava aqui a respeito de pesquisas eleitorais que já no final do ano começavam a pipocar, principalmente, isso é óbvio, pesquisas relacionadas à intenção do eleitor para a disputa presidencial em 2022, não é? Há, claro, levantamentos a respeito de intenção de voto para governo do Estado, mas principalmente para presidente da República. E também é óbvio que essas pesquisas indicam muito pouco, né? Nós já vimos pesquisas há 2 semanas de uma eleição trazerem um cenário que 15 dias depois foi desmontado, negado, e o eleitor fez outras escolhas, né? Até porque muitas coisas acontecem num processo eleitoral em 15 dias, que dirá em 1 ano e meio. Muita coisa, muita coisa. Então, essas pesquisas, na verdade, apontam quem é que o eleitor já identifica como provável candidato e se ele tem alguma simpatia por esse ou aquele nome. E é interessante, na semana passada a gente até atrelou este tema à entrevista que o Lula havia concedido ao UOL, também as declarações do Ciro Gomes e do Jair Bolsonaro, esses dois candidatos oficiais, não? O Ciro candidato desde o final do primeiro turno em 2018 e o Bolsonaro candidato à reeleição. E o Lula, claro, ele fala, não sei, depende do povo, depende do partido. O partido, na verdade, é que depende do Lula, não é? Se as amarras jurídicas desaparecerem e o Lula disser serei candidato, o PT não vai colocar nenhum obstáculo. Isso é óbvio. Vai simplesmente acatar imediatamente o anúncio do Lula e fazer dele seu candidato oficial. Só não o fez em 2018 porque o Tribunal Superior Eleitoral disse não. Lula não pode ser candidato porque existe a lei da ficha limpa. E ele está engessado pela lei da ficha limpa. Ele não pode ser candidato, né? Porque eles queriam uma interpretação de que poderia ser candidato, mas se eleito aí não poderia ser empossado, só que aí você cria um fato consumado. Imagine um tribunal tendo de derrubar uma decisão de 50, 60 milhões de pessoas, não é? É muito mais delicado, muito mais difícil. E a lei é claríssima, não pode se candidatar. Claro, se o Lula se livrar dessas amarras, principalmente com a possibilidade de a segunda turma do Supremo anular a condenação pelo Sérgio Moro, no caso Triplex, e talvez a condenação pela Gabriela Hart, do caso do sítio de Atibaia, então, nesse caso, as condenações em segunda instância desapareceriam automaticamente, porque se anulado está em primeira instância, anulado estará em segunda instância. E, nesse caso, ele poderá se candidatar. Mas é uma possibilidade. Mas há um outro nome que tem sido muito citado. O João Dória, que não disse que é candidato, mas todo mundo sabe que é. Não é? Tentou ser assim que ganhou a Prefeitura de São Paulo. Não é? Já tentou ali derrubar a candidatura do Alckmin dentro do PSDB para que ele, Dória, fosse o candidato. Não conseguiu. Aí saiu para o governo do Estado, largou a Prefeitura, saiu para o governo do Estado e ganhou, embora tenha perdido na capital. Um claro reflexo do fato dele ter deixado a prefeitura, né? Os paulistanos não aceitaram as explicações que o prefeito deu, então prefeito deu, para deixar o cargo e se candidatar ao governo do Estado. Não, poderia ajudar muito mais no governo do Estado, aquela balela, né? Mas o sonho dele é a presidência da República. E há um nome que não é hoje de nenhum partido, nunca exerceu um cargo público, tem muita visibilidade, já ensaiou em 2018, depois recuou, percebeu que seria um mau negócio, e agora parece apostar um pouco mais, pelo menos numa caminhada mais longa, que talvez resulte em outra desistência. Talvez não, que é o Luciano Huck. Pois bem, a questão é, apresentadores de televisão, essas pessoas que têm muita popularidade, ele é obviamente um sujeito popular, né?
tem um programa visto por milhões, um programa que dá muita audiência, que dá muito retorno financeiro, um cara que teve inegável sucesso na televisão, na Bandeirantes, depois na Globo, inegável sucesso na televisão. E é muito conhecido, é óbvio. O Brasil inteiro sabe quem é o Hulk. Pois bem, mas não é incomum que essas pessoas populares, né, do futebol, da televisão, atores, apresentadores, ex-jogadores de futebol, consigam um cargo na Câmara Municipal dessa ou daquela cidade, numa Assembleia Legislativa ou até na Câmara Federal. Não é incomum. Então nós já tivemos o Milton Gonçalves, já tivemos o Nelinho do futebol, o Zé Maria, o Ademir da Guia, o Birubiru. Muita gente que, pela popularidade, conseguiu se eleger. E alguns até fazendo bons trabalhos, né? Como foi o caso do Super Zé, o Zé Maria. Mas na Câmara Municipal. Agora, presidente da República, nunca houve no Brasil alguém que tenha vindo da televisão, do futebol, do esporte em geral, enfim, alguém popular, não pela política, não por ações sindicais, não por trabalhos sindicais, não por movimentos políticos, mas no mundo do entretenimento e que tenha chegado à presidência. Para valer, quem chegou a lançar uma candidatura e que depois acabou abortada foi o Silvio Santos. E olha, é interessante isso, né? O Silvio Santos é um dos caras mais conhecidos e populares do Brasil. Isso é chover no molhado. Ele é popularíssimo. Então, quando as pesquisas começaram a colocar o nome do Silvio Santos, ele rapidamente foi lá para cima. Foi lá para cima e chegou a ficar na liderança. Lembro até que a Folha de São Paulo, de maneira formal, né, como ela dizia, Lula, Brizola, Collor, Covas, que era o Mário Covas, né, o avô do prefeito de São Paulo, também colocou, a FIFE, também colocou o Silvio Santos ali, colocou Santos, né? E aí as manchetes diziam, Santos declara não sei o quê. Santos aparece em primeiro na pesquisa e tal, e era o Silvio Santos, né? Era um rigor até estranho, eu acho que hoje a Folha não faria isso. Mas seria Silvio Santos, porque a comunicação deve ser eficiente, né? Quando você coloca o nome lá, a pessoa deve bater o olho e saber imediatamente de quem você está falando. Santos, quem é Santos? E aí é que o sujeito ia ler e via que era o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos, depois muita gente se rebelou, o mundo político se rebelou contra aquele sujeito popular que demonstrava ter chances. Também a Justiça Eleitoral, essa jabuticaba tupiniquim, passou a considerar a inviabilidade da candidatura, etc. A Justiça Eleitoral é uma jabuticaba tupiniquim, porque é claro que você deve ter tribunais preparados para julgarem questões eleitorais, mas tribunais que funcionam para outros assuntos também. É claro, você não tem de ter um tribunal eleitoral, justiça eleitoral. Não tem de ter. Claro que não. Você deve ter uma comissão independente, não atrelada, é óbvio, a nenhum dos poderes, e que tenha verba para organizar eleições, comprar urna, garantir os mesários, o funcionamento da apuração, tudo isso. Mas não um tribunal. O tribunal deve ser a justiça comum, aquela que julgará, como é no mundo inteiro, né? Mas aqui temos a justiça eleitoral, com um prédio faraônico, suntuoso. O que custou aquele prédio para que 7 juízes se reúnam lá esporadicamente? Não é? Negócio sem cabimento, uma gastança desassombrada com dinheiro público. Aí colocaram lá aquele prédio que outro dia a Sônia falava da Embaixada Brasileira em Roma, né? Em Brasília você tem o prédio do TSE. Formidável, né? Nabucodonosor
ficaria encantado. Como é que eu não pensei nessa arquitetura, né? Nesse luxo? Mas é dinheiro público. Aí fizeram lá o tribunal. E outra coisa, por ação do Supremo, o tribunal ganhou uma atribuição absolutamente inconveniente para o seu funcionamento, pela maneira como ele é composto, o fato de que os juízes entram e saem. São mandatos, né? Inclusive dos representantes do Supremo, ao revezamento. E empurraram para a Justiça Eleitoral casos em que há indício ou certeza, prova de lavagem de dinheiro, corrupção, desde que haja Caixa 2. Então você tem um crime de corrupção, roubalheira. Você tem um crime de lavagem de dinheiro, que aí o dinheiro roubado tem de ser lavado, né? Para que se apresente limpinho. Inclusive perante o Banco Central. Tudo certo. Mas desde que haja no meio da folia, no meio do crime, Caixa 2, ou seja, dinheiro que foi usado para abastecer campanha eleitoral, aquilo vai para a Justiça Eleitoral, que não tem a aparelhagem adequada para lidar com esse tipo de coisa. Isso é um favor aos corruptos. É um favor aos corruptos. Lamentável decisão do Supremo Tribunal Federal. Então você tem lá o sujeito que cometeu um crime de corrupção, um crime de lavagem de dinheiro, mas por ter lá Caixa 2 vai para a Justiça Eleitoral, né? E aí, com consequências muito mais brandas. E às vezes sem consequências para corruptos e corruptores. E a Justiça Eleitoral, naquele momento, também foi um dos instrumentos para brecar lá a candidatura do senhor Silvio Santos. Que cá entre nós, né? O Silvio Santos é um sujeito inteligente, sujeito experiente, mas não tem base, condição para dirigir um país, né? Não tinha. Hoje, obviamente, nem ele pensa nisso. Mas era popular. E por ser popular, no jogo eleitoral, era um candidato forte. O Huck não tem a popularidade do Silvio Santos, que o Silvio Santos já tinha, claro, no final dos anos 80. Mas é muito popular e é conhecido no Brasil inteiro, né? Então essas pesquisas de agora, elas são favoráveis ao Huck. Por quê? Porque você tem dois tipos de pergunta, né? Ou você tem ali a induzida, aquela que tem nomes e você escolhe um dos nomes, ou nenhum, não voto em nenhum desses caras e tal. Ou então a pergunta é, em quem você quer votar para presidente da República? Sem mencionar nome algum. E aí o sujeito fala, bom, deixa eu ver aqui se eu lembro de alguém aqui. Ah, fala o fulano, né? Raimundo Nonato. E esse é o nome dele, é espontânea. É o nome que vem na cabeça que o sujeito julga seria um nome bom para presidente da República, ou para governador, ou para senador. Cargo majoritário. Agora, quando ela já traz os nomes, para que você analise os nomes e fala, esse aqui eu posso votar, esse aqui eu não voto de jeito nenhum, né? E aparece lá o nome do Luciano Huck. Muita gente que não tem nem tempo para ficar lendo o noticiário político, para ficar acompanhando declarações do Huck a respeito de política. Conhece o Huck lá do programa de sábado, né? Sabe que ele tem quadros lá em que o sujeito pode ir lá ganhar uma grana, né? E ajuda alguém a arrumar a casa, arrumar o carro, não sei o que, esse tipo de coisa dá uma popularidade tremenda. E é uma imagem positiva, né? Ou seja, ainda não há o crivo do noticiário e ainda não há o bombardeio. Então ele aparece, por exemplo, em algumas pesquisas à frente do João Dória. João Dória que estava ali 3%, 3,5%, 4%. Com vacina e tudo, né? Agora, é interessante essa comparação, porque no final das contas, Huck e Dória tendem a disputar
uma parte do eleitorado muito parecida, né? Então, a tendência é que eles precisem, para que tenham viabilidade eleitoral, para que suas candidaturas sejam viáveis, para que tenham de fato viabilidade de chegar a um segundo turno, eles precisam necessariamente ganhar algumas partes do eleitorado. Aquelas eles não podem perder. E depois tentam avançar sobre outras partes do eleitorado, que inicialmente estão mais próximas de outros candidatos. É assim que funciona. E o Huck, segundo notas, né, e tem aparecido muitas notas. Outro dia, por exemplo, saiu uma nota, Huck contrata o marqueteiro. É que o argentino gosta muito de colocar adjetivos, né, junto com os nomes, né? Então, ele contratou El Mago, que era simplesmente o sujeito que trabalhou, o marqueteiro da campanha do Maurício Macri, que foi presidente da Argentina entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. E aí aqueles exageros, né, que as notas trazem. O sujeito que elegeu o Macri. Elegeu coisa nenhuma. Colocar esse tipo de coisa no noticiário é dar a entender que o eleitor, na verdade, está escolhendo entre um sabonete e outro, entre um shampoo e outro, entre um papel higiênico e outro. Depende de quem tem um marketing melhor. Não é? E não é só isso. Claro que não é só isso. Depende de contra quem você concorre, qual é o seu discurso, que faixa do eleitorado você atinge com o seu discurso, o seu histórico, a sua capacidade de enfrentar os bombardeios que vêm das outras candidaturas, claro. Então, mas colocam lá, o sujeito que elegeu o Macri, menos, né, menos. Mas teria sido contratado, se reunido com uma equipe que o Huck teria em São Paulo, tudo condicional, né? Teria sido contratado e se reunido com integrantes da equipe que o Huck teria em São Paulo. Tudo no condicional. Nada afirmativo, taxativo, peremptório. Então, o fato é que ele está se movimentando e recebendo conselhos. Por exemplo, o Fernando Henrique gosta muito do Huck. Mas aí não é nem afinidade política e tal. Ele é amigo da família do Huck, não é? De antepassados do Huck, do avô, da mãe, do pai. Gosta da família, tem amizade. E tem essa amizade, manteve a amizade no relacionamento com o Luciano Huck. E colocou, inclusive, alguns daqueles que foram figuras centrais na parte econômica do governo FHC para que deem uma mão ao Luciano Huck, para que ensinem alguns caminhos, né? Apresentem conceitos econômicos, que ideias devem ser defendidas, que ideias devem ser rechaçadas, por que estas devem ser defendidas e aquelas rechaçadas. Mas há também, entre os muitos conselheiros do Huck, segundo essas notas que vão vazando, a história de que ele deve se definir. E aí entra aquela bobagem que é repetida, por exemplo, por Rodrigo Maia, né? Por Bolsonaro, por Dória, por Lula, porque virou um chavão fácil de ser compreendido. Direita e esquerda. E como a gente já disse aqui, isso tem uma origem física na Assembleia Francesa, algum sentido no século XIX e depois na grande salada, na era dos regimes totalitários, né, do século XX, isso vai se perdendo. Isso vai se perdendo. Então, figuras que são rotuladas como sendo de direita, nada têm entre si, assim como figuras rotuladas como sendo de esquerda, nada têm entre si. Citamos outro dia, aqui semana passada, o exemplo de Churchill e Pinochet, ambos rotulados como sendo de direita, né? E é o rótulo universalmente aceito, mas como colocar na mesma prateleira ideológica Churchill e Pinochet? Nada a ver. Ou como colocar na mesma prateleira ideológica da esquerda Mao Tse-tung e Salvador Allende, né? O assassino Mao Tse-tung e o Salvador Allende, ou o assassino Pinochet e o Churchill.
Então, são conceitos simplistas, mas estão dizendo para o Huck que você tem de buscar uma inclinação. Quando eles falam de direita, eles querem dizer o quê? Que o Huck seja o cara que traga um discurso que defenda o livre mercado, o livre comércio, a não intervenção do Estado na medida do possível, né? E a estabilidade na política tributária, na política de juros, embora, obviamente, essa não dependa do presidente da República, e sim do Banco Central. E qual seria a inclinação à esquerda dentro desses rótulos que são estereotipados, né? Absolutamente estereotipados? Seria, na verdade, essa inclinação à esquerda seria a preocupação com a desigualdade, a preocupação com a péssima distribuição de renda, com a desigualdade crônica que há no Brasil. Não é uma desigualdade que você pode notar até na Itália, na Grécia, em Portugal, não. Desigualdade crônica e que lança milhões na miséria, né? E a atenção para a educação, para a saúde pública, esse tipo de coisa, né? Então, o fato é que o Huck já se enxerga como candidato, mas é um candidato à procura de um discurso. Outro dia ele soltou uma nota a respeito da Petrobras, aí, em que ele diz o preço não é determinado pelo presidente da Petrobras, o preço da gasolina e do diesel, etc. E aí ele coloca, a principal moeda no Brasil não é o dólar, é a confiança. Muita gente até falou, o que esse cara está dizendo? O que tem a ver uma coisa com outra? Não, ali havia nexo entre as coisas, né? Aqui é texto de Twitter, então muitas vezes não dá para o sujeito elaborar o que ele está dizendo de maneira inequívoca, né? Ele é obrigado a engolir frases, cortar frases, etc. Mas havia sentido ali, nexo. Mas claramente, o importante era para quem ele estava falando. Ele estava falando para o mercado. O mercado, que começou a semana visto como um animalzinho assustado diante da mudança na presidência da Petrobras, recebeu ali um recado de um pretenso candidato, ele nem sabe se será candidato. Olha, é o seguinte, estou dando um recado aí de que se um dia eu estiver lá, o mercado será respeitado, não é? Mas o Huck não tem um pensamento político elaborado e não tem um histórico de atividade política. Porque às vezes não é que o cara ocupou um cargo público, foi deputado, senador, nada disso. Mas ele pode ter dirigido um movimento civil por esta ou aquela causa, né? Ter uma base sindical, um histórico de pronunciamentos políticos. O Fernando Henrique entrou na política pelo que ele havia escrito como sociólogo, não é? E havia aqueles exageros, né? Inclusive da imprensa. O Príncipe, ele que citava muito Weber, mas havia uma certa incoerência nas citações, mas é um intelectual, sem dúvida. Sem dúvida. O Lula tinha o seu histórico como líder sindical, depois como fundador de um partido, o Fernando Henrique também fundou um partido, não é? Aí você tem outros lá atrás. O Getúlio, que era figura política importante no Rio Grande do Sul, né? Antes de entrar, e também participou do governo federal, como não? Antes de entrar a cavalo no Rio de Janeiro, no golpe de 30, que historicamente é chamado de Revolução de 30, né? Então, são pessoas todas que têm uma história política, boa ou ruim, mas tem. O Huck não. Então ele precisa elaborar um discurso, porque passará aquele momento inicial em que as pessoas falarão, Luciano Huck é o cara lá do sábado, que arruma carro dos outros, que arruma a casa dos outros, que tem quadro que distribui dinheiro, é um cara, né, que é amigável, amistoso com as pessoas, não há dúvida. Aliás, todo mundo que o conhece fala que é uma ótima pessoa, isso não está em questão. A questão é o que ele tem a dizer sobre os grandes problemas nacionais. Eu li, quando ele era apontado como provável candidato, ele escreveu um texto na Folha, e era um texto de platitudes, ele não dizia nada além de lugares comuns, de platitudes. Platitudes, depois de platitudes.
Não havia um conceito pessoal, uma visão, se não original, mas relevante, uma proposta, um diagnóstico dos grandes problemas brasileiros. Nada, absolutamente nada. E é isso que ele precisa construir. E mais, Sônia, Bruna, Gabriele, ouvintes da Bandeirantes, tem de ter estômago. Porque lá atrás, quando ele esboçou, vocês estão lembradas, e os ouvintes estão lembrados, já levantaram a história do jatinho com dinheiro do BNDES. Não é? Aí ele saiu, recolheu a candidatura, pararam de falar. Assim que é esboçada, ele já volta a tomar, ele já tomou o bombardeio recente do Ciro Gomes, aqui na Bandeirantes, conversando com o Datena. No Banho Bandeirantes, Ciro Gomes já virou a metralhadora, que antes estava apontada só para o Bolsonaro, ele já virou para o Dória e para o Huck. E ele vai apanhar do Dória, ele vai apanhar do Ciro, ele vai apanhar do Bolsonaro, ele vai apanhar do Lula. O Lula, inclusive, já falou na entrevista da semana passada que é uma aventura, nada mais que isso. Não é? E sempre usando candidato da Globo, candidato da Globo, candidato da Globo, não é? Para já colar o rótulo. Então o sujeito tem de ter estômago e nervos para suportar o bombardeio. E um conceito a ser apresentado. Não basta, a partir de certo momento, a popularidade já não basta. Talvez para ganhar para vereador, mas para presidente da República, não. Ele tem de trazer conceitos, ideias, diagnósticos dos grandes problemas nacionais, propostas de solução para esses problemas, base política e estômago e nervos, porque o bombardeio é pesado, né, Bruna? É isso, Zaidan. E Sônia, você estava se lembrando quando o Zaidan citou o Silvio Santos, né? Nossa, como lembro. Isso foi em 1989, na campanha. E o Zaidan foi muito feliz quando lembrou a manchete da Folha. Santos entra na disputa eleitoral. Porque ninguém sabia quem era. Se falasse Silvio, ok. Mas era até uma própria tática do jornalismo para você... Não era nem para desqualificar. Era para você dar um tratamento igualitário, vamos dizer assim. Só que quem não gostou nada dessa história, ele entrou no lugar do Armando Correia, que era um candidato nanico na época, e foi um convite do Edson Lobão e do Hugo Napoleão, que eram senadores. E aí ele ficou bombando aquilo naquele programa dele, que era o Show de Calouros, e falava que ele não sabia se aceitava, se não, fez todo aquele charme, né, Zaidan? Aí, de repente, ele aceitou. Bom, nessa coisa de aceitar e não aceitar, quem ficou desesperado com a história foi o Leopoldo Collor, que era o irmão mais velho do Collor de Mello, do Fernando Collor de Mello, e coordenador da campanha dele. Porque de nanico, que era o candidato Armando Correia, ele subiu assim direto e fazendo a simulação de segundo... Já tinha segundo turno? Já tinha. Ele ganhava, tinha segundo turno, ele ganhava disparado. Então, tanto que houve, né? Collor e Lula. Collor e Lula, exatamente. O segundo bem lembrado, Zaidan. E aí, depois que foi impugnada a campanha do Silvio Santos, o alvo passou a ser o Afife Domingos, que começou a disparar também nas pesquisas, com o tal do Juntos Chegaremos Lá. E o pessoal da campanha do Collor agindo aí para... Eu lembro que os horários eleitorais eram colados, eles falavam assim, vem aí o candidato nota 0 da Constituinte. E aí entrava o Afife Domingos fazendo a campanha dele, que tinha 2 minutos, né? Mas foi o Collor não ia em debate, né? Só foi no segundo turno. E é importante a gente destacar aqui, Bruna, Zaidan, Gabi, queridos ouvintes, que o debate da TV Bandeirantes... épico em 1989, foi o que realmente deu tom daquela campanha eleitoral. Foi assim, recheado de pérolas, de brigas entre Maluf e Brizola. O Covas naquele debate, ele acabou passando, o Mário Covas, né, o avô do Bruno Covas, ele passou o Afife porque ele ganhou na hora das perguntas lá do candidato enfrenta candidato, ele foi lá e o debate da Band foi fundamental para as posições eleitorais aí, e depois a eleição do Collor e depois tudo que a gente acompanhou aí. Tempos de política. Sônia e Bruna, vou incomodá-las de novo aí. Fala, querido. É porque o microfone continua o Milton baixo. Camargo, o Marco Antônio de Freitas Xavier
Tá dizendo que o som de Opa! vocês duas tá baixo. Aí o Marco tá falando, grita aí, Sônia. A gente já pediu ajuda aqui Opa. dos universitários. Não, vamos gritar. Ô, Zaidan, você sabe que... E por falar nos nossos ouvintes queridos, pessoal do chat do YouTube, eles estão aqui lançando você para presidente 2022. Você aceitaria um negócio desses? O cargo que eu não aceitaria Não. jamais. Não tenho competência, Deus primeiro. Segundo, só aceitaria uma monarquia absolutista. Com brioches. Isso é quando os caras falavam muito antes de União Europeia, né? Falavam numa Europa unificada, né? Aí o Fellini, grande Fellini, falava assim: eu concordo, desde que eu seja o ditador, né? É verdade, aí sim. Não, mas na Itália, que delícia.